Que legal é a gente pegar a caixa do kit na mão e tirar de dentro dele um monte de tranqueiraiada, um monte de conectores, cabos, bateria, etc. que vem dentro dele. É muito bacana, né? Bom, plaquinha tá na mão aí? Legal! Vamos dar uma olhada no que ela tem, vamos fazer um primeiro teste para ver se ela está funcionando, vamos fazer as primeiras configurações sobre o que tem dentro dela. No vídeo anterior eu mostrei o que tem que ter composto dentro da caixa, confere aí, vê se está tudo em ordem, né? Esse é o aspecto da placa. Vamos fazer o primeiro teste para ver se ela está funcionando. Olhando a plaquinha aí de frente, olhando o display, logo do lado do display tem um jumper que deve ter vindo conectado de fábrica como ICDI. Tira esse jumper e coloca ele na posição on the go, ok? Aí pega o cabinho que veio dentro da caixa, espeta neste conector USB aqui e coloca ele espetado no seu micro, no seu computador, no seu PC. Bom, se o seu Windows estiver em ordem e você tiver instalado a StellarisWare já na sua máquina, ele vai reconhecer a colocação dessa placa e vai criar uma porta específica para Datalogger no teu computador. Você tem que abrir o gerenciador de dispositivos e ver se na porta COM, na porta LPT, apareceu aqui o Stellaris Datalogger Serial Port. E qualquer número de porta que o seu computador associar a essa conexão. Caso não tenha a StellarisWare instalada na sua máquina ou o Windows não reconheça automaticamente, nós precisamos entrar no site da Texas, naquele endereço que eu passei no vídeo anterior, baixar a StellarisWare e aí na StellarisWare vai ter uma pasta C2 pontos, por exemplo, / StellarisWare / Windows Driver. Esse diretório Windows Driver contém os drivers tanto para o Datalogger quanto para o ICDI que a gente vai fazer na próxima experiência. Então, se você abrir o gerenciador de dispositivos e aqui aparecer com ponto de exclamação, ponto de interrogação, dizendo que seu Windows não reconheceu, você clica com o botão direito aqui em cima e manda apontar para esse endereço, StellarisWare / Windows Driver, de modo que ele atualize o driver e deixe essa porta instalada. Uma vez que a porta esteja instalada, você pode finalmente rodar a aplicação que vem gravada de fábrica dentro do Starter Kit, ok? Bom, quando você liga, aparece o logo da Texas e aí você vai utilizar o conjunto de botões cuja grafia no silk screen é seta para cima, seta para baixo, seta para direita, seta para esquerda e o botão Select Wake para navegar nesse menu. Então você vai entrar lá em acelerador, vai entrar em conversor AD, em período de amostragem do canal, qual canal que você está tendo. Então dá uma navegada aí, veja se você entende sobre a navegação neste menu, né? Bom, se você já se familiarizou com a navegação desse menu, nós vamos selecionar uma configuração em específico para eu ver se o seu kit está funcionando. Então vai lá, liga o kit, entra aqui no Configure, entra nos canais e seleciona aqui os canais X, Y e Z do acelerômetro. Depois retorna, vem aqui no período, deixa o período com 1 para 32, vem aqui no Start e aperta o botão Select Wake. Deve aparecer um gráfico na sua tela, no seu display, mostrando a variação de aceleração no eixo X, Y, Z. Pega a sua placa na mão aí, chacoalha na direção de X, veja se vai alterar aqui o gráfico em X. Chacoalha na direção de Y, veja se vai... Agora chacoalha na direção de Z. Legal, funcionou? Bacana. Bom, vamos para a segunda parte. Na StellarisWare, vai ser instalada uma ferramenta gráfica desenvolvida pela Texas, em que a gente pode abrir aquela porta USB que foi criada como sendo uma porta COM e ver as informações que estão sendo medidas dos sensores que estão aí na sua placa.
Essa aplicação está no seguinte endereço: o diretório padrão da Stellarisware barra tools barra bin barra, aí tem um arquivo logger.exe. Dá 2 cliques nesse logger.exe e verifique se abriu essa tela, aonde a gente vai conseguir ver os canais do conversor AD, o eixo XYZ do acelerômetro, o sensor de temperatura dentro do chip e o sensor de temperatura que está soldado na placa, o interno e o externo, e a corrente consumida pela CPU, ok? Então abre e vê se isso abriu. Se isso abriu, então você vai na sua placa e seleciona o seguinte item: configuração, storage, host PC, start. Quando você fizer isso, se você está com o driver do Windows instalado, com a porta com funcionando, com a aplicação aberta, você tem que passar a ver na sua tela os valores das temperaturas, da corrente, dos acelerômetros e dos canais AD. E se você clicar aqui nos botões, você tem que interagir ligando e desligando um eixo ou outro eixo do acelerômetro, gerando sinais no conversor AD, esquentando ou esfriando o microcontrolador, aumentando ou diminuindo a corrente consumida, né? Veja que o status aqui ele vai te mostrar qual é a porta COM, tem que bater com aquela porta COM que foi instalado no gerenciador de dispositivos e vai dizer que está lendo os dados da minha placa. Bom, isso já vai te dar uma bela diversão aí. O seu osciloscópio de 4 canais... deixa eu voltar aqui, ó. O seu osciloscópio de 4 canais está pronto. Então, se você pegar um sinal que varie de 0 a 3 volts, coloca lá um potenciômetro, por exemplo, do 0 até o VCC da plaquinha e coloca o terminal central na entrada do conversor AD. Você varia isso, você vai ver a variação da tensão aparecer aqui no seu osciloscópio, ok? Então você tem um osciloscópio digital montado aí. Muito bom, divirta-se um pouquinho, brinque aí, cuidado para não queimar o conversor AD, não vai jogar uma tensão maior do que 3 volts na entrada dele, tem que ficar limitado a 3 volts, não vai colocar 5 volts que você vai queimar o seu chip, ok? Terminou de brincar, viu que está tudo funcionando, vamos fazer os nossos laboratórios, né, a parte prática que a gente previu aqui para o nosso treinamento. Para isso, desliga a placa, desconecta ela da porta USB, volta o nosso jumper que estava na posição on the go para a posição ICDI. E agora você não vai usar mais essa portinha USB, você vai usar a outra porta USB para a gente se conectar no nosso computador. Quando você conectar com o jumper na posição ICDI e usando a outra porta USB, deve aparecer no gerenciador de dispositivos outras portas. Então tem que aparecer na porta com uma tal de Stellaris Virtual Serial Port e um gravador em Circuit Debug Interface com 2 dispositivos. Caso qualquer um desses itens do gerenciador de dispositivos esteja com erro, esteja com ponto de exclamação ou ponto de interrogação, você tem que fazer o Windows reconhecer o driver, né? O driver vem na Stellarisware, mas se você tiver com dificuldade de localizá-lo na Stellarisware, você pode baixar diretamente do site da Texas, no www.tools/Stellaris_CDI_drivers, ok? Faz estes 2 testes, roda a aplicação com o Datalogger, veja se a sua placa está funcionando, depois você deixa ele na posição ICDI, veja se o Windows vai reconhecer isso e a gente está pronto para partir para a parte prática do nosso treinamento. Para te auxiliar nessa parte prática, nós deixamos aqui toda a documentação da Stellaris. A Stellarisware que eu citei, que se você não instalou, está disponível aqui nesse link. E tem a parte do E2E para dar suporte. Legal? Vamos lá para a próxima parte do nosso treinamento. My edge is keen and I hold my skin.